Entre as páginas da Bíblia que a maior parte do mundo leu, existe um profundo silêncio. Aos 12 anos, Jesus aparece no Templo de Jerusalém, falando com uma sabedoria muito além da sua idade. Aos 30, ele ressurge às margens do Rio Jordão, preparado para iniciar seu ministério. Mas o que aconteceu nesse meio tempo não se trata de especulação, mas de preservação. Embora muitas tradições deixem esses anos em mistério, os manuscritos antigos da Etiópia contam um relato diferente. No cânone etíope, escrito em Geze, a língua litúrgica sagrada da Igreja Ortodoxa Etíope, esses anos não estão ausentes. Eles são lembrados. Preservados em bibliotecas monásticas escondidas nas profundezas das montanhas, esses textos sagrados oferecem um vislumbre de um capítulo da vida de Jesus raramente discutido: sua jornada da infância à idade adulta. Eles falam de um jovem Messias que cresce não apenas em espírito, mas também em disciplina, compreensão e compaixão. Ele caminha pelas florestas. Ele fala com os mais velhos. Ele aprende, ele cura, ele ouve. Uma história fala de um jovem Jesus moldando pássaros de barro com as mãos e dando-lhes vida, não como uma demonstração de poder, mas como um milagre silencioso, um sussurro do que estava por vir. Outra história fala de Jesus estudando a sabedoria ancestral entre aqueles devotos da oração e das escrituras, onde sua presença ainda não era anunciada ao mundo, mas profundamente sentida por aqueles ao seu redor. Não são contos de domínio ou espetáculo. São histórias de formação, de solidão, de preparação. Elas pintam um retrato do Salvador não tão distante, mas tão próximo, crescendo entre pessoas que compartilhavam sua terra, suas características, sua língua e sua cultura. Na Etiópia, esses relatos nunca foram apagados, nunca foram proibidos. Foram cuidadosamente copiados, cantados em cânticos lembrados em oração, não para desafiar outras tradições, mas para manter vivo o que haviam recebido. O que encontramos nesses escritos preservados não é contradição, é continuidade, um fio mais profundo na tapeçaria da fé. Um Jesus que não era apenas divino, mas também profundamente humano, que viveram, aprenderam e amaram durante aqueles anos silenciosos, e cujos passos ainda ecoam pelas terras altas. Muito antes de as prensas transformarem as escrituras em livros encadernados, antes de traduções e concílios mudarem o cânone global, havia uma Bíblia guardada discretamente nas montanhas da África Oriental. Não foi forjada nos corredores do debate político. Foi escrita à mão por monges, preservada ao longo de séculos de devoção e enraizada em uma cultura onde as escrituras eram cantadas, não apenas estudadas. Esta é a Bíblia Etíope, um dos cânones bíblicos mais antigos e completos existentes. Não se limita a 66 livros. Ela contém entre 81 e 88 textos, muitos dos quais se perderam ou foram excluídos das coleções ocidentais ao longo do tempo. Mas aqui, na língua sagrada de Geze, esses livros não foram apenas preservados, eles foram orados. A Igreja Ortodoxa Etíope nunca precisou de um concílio para determinar o que era sagrado. A fé não era moldada por votos, mas pela tradição, transmitida pelo testemunho apostólico, por escribas que viam sua tinta não como opinião, mas como oração. Esta não era uma igreja alinhada ao império. Era uma igreja moldada pelo encontro, pela visão, por um relacionamento tranquilo e duradouro com a palavra. O que torna a Bíblia Etíope tão notável não é apenas sua idade, mas sua sobrevivência. Durante guerras, invasões e convulsões políticas, esses textos foram escondidos em mosteiros de pedra esculpida, guardados em bibliotecas à beira de penhascos carregados nas costas de monges por vales e florestas. O povo não os guardava por poder. Eles os guardavam por um propósito. Entre essas páginas sagradas estão livros que expandem o horizonte espiritual. O livro de Enoque, que fala de anjos e julgamento. O livro dos Jubileus, que descreve o tempo divino com clareza cósmica. E a ascensão de Isaías, uma jornada pelos reinos celestiais. Esses textos não são apresentados para substituir os conhecidos evangelhos, mas para aprofundar a história que eles contam, para oferecer outro fio condutor na grande trama da fé. Não há necessidade de comparação ou conflito. A tradição etíope se sustenta por si só, não como oposição, mas como testemunho. É um testemunho do que pode ser preservado quando a Escritura é tratada, não como doutrina a ser controlada, mas como mistério a ser reverenciado. Em um mundo onde tanto se perdeu, se diluiu ou se esqueceu, o cânone etíope nos lembra. Algumas coisas nunca faltaram. Elas estavam simplesmente esperando para serem vistas. Nas profundezas das terras altas da Etiópia, além da poeira dos impérios e das fronteiras traçadas pela história, uma língua sagrada ainda ecoa pelas paredes das igrejas talhadas em pedra. Não é grego, não é latim, é Geze, uma antiga língua semítica, mais antiga do que muitos alfabetos ainda em uso, e um dos últimos fios sobreviventes que conectam a fé atual com os primeiros séculos da devoção cristã. Geze não é uma língua de conquista, é uma língua de consagração. Suas sílabas mudaram a liturgia, envolveram a oração em poesia e transmitiram a palavra de Deus por meio de vozes que nunca buscaram poder, apenas presença. Nessa língua, as escrituras não foram simplesmente escritas, elas foram vividas. Lido em voz alta, memorizado em cânticos, passado de ancião para noviço como uma chama passada de tocha em tocha, seu ritmo tornou-se parte da pulsação espiritual de um povo.
Aqueles que preservaram não eram governantes ou eruditos nomeados por reis. Eram monges, envoltos em humildade, vivendo em silêncio, muitas vezes em cavernas remotas escavadas na face da terra. Suas ferramentas eram simples: pergaminho feito de pele de cabra, tinta de frutas vermelhas esmagadas, penas cortadas de penas. Mas seu trabalho era tudo menos comum. Cada pergaminho que copiavam, cada versículo que preservavam, era um ato de devoção, não de produção. Em suas mãos, a escritura não era um produto a ser distribuído, era uma aliança a ser protegida. Eles entendiam que o que carregavam não era apenas teológico, era eterno. E assim, ao longo de séculos marcados por guerras, secas, poderes inconstantes, os pergaminhos permaneceram intocados, guardados nos lugares tranquilos do mundo onde a reverência sobrevivia. Mesmo quando o perigo surgia, quando incêndios ameaçavam igrejas, quando soldados se aproximavam com tochas, quando regimes tentavam silenciar as orações, os monges não corriam atrás de ouro ou relíquias. Corriam atrás dos manuscritos. Formavam correntes humanas para proteger as palavras. Enterravam pergaminhos sob a terra e pedras de altar. Cantavam em Gezé quando ninguém mais ouvia. E hoje, graças a eles, ainda podemos ler o que eles nunca deixaram o mundo esquecer. Isso não é folclore. Isso é memória viva, guardada não pela espada, mas pelo silêncio, não por instituições, mas pela intenção. Os guardiões etíopes das escrituras não eram historiadores, eram testemunhas. E o que eles preservaram não era apenas texto, era testemunho. Muito antes do surgimento das catedrais na Europa, antes que os altares fossem esculpidos em mármore e os tronos coroados com ouro, uma jornada sagrada já havia começado. Uma que levaria os símbolos da presença divina do coração de Israel às terras altas da África. De acordo com a antiga tradição preservada na Etiópia, um encontro real entre duas figuras lendárias, o rei Salomão de Israel e a rainha de Sabá, despertou não apenas admiração, mas também um legado. Ela chegou a Jerusalém não como uma visitante para se deslumbrar, mas como uma soberana por direito próprio. Seu reino, rico em sabedoria e riqueza, ficava bem ao sul, nas terras hoje conhecidas como Etiópia. As escrituras relatam sua chegada com perguntas para testar a sabedoria de Salomão. Mas a história não terminou aí. Na tradição etíope, seu retorno não foi solitário. Dentro de si, ela carregava uma criança, Menelik, filho de Salomão. Criado nas cortes de Sabá, Menelik viria a incorporar a herança espiritual e real de duas grandes casas. E quando atingiu a idade adulta, a história conta que ele viajou de volta a Jerusalém para encontrar seu pai. Lá, algo extraordinário aconteceu. Menelik retornou à Etiópia não apenas com bênçãos, mas com algo muito mais sagrado: a Arca da Aliança. Não roubada, não tomada em conquista. Segundo essa tradição, a arca lhe foi confiada, transferida não pela força, mas pela providência. A própria arca que outrora esteve atrás do véu no Santo dos Santos, que guiou Israel pelo deserto e dividiu as águas do Jordão, encontrou um novo lar sob os céus de Ashum. Na Etiópia, isso não é um mito, é uma verdade viva, sustentada pela devoção, transmitida através dos templos pela Igreja Ortodoxa Etíope. Até hoje, disse que a arca reside em uma capela simples ao lado da igreja de Nossa Senhora, Maria de Sião. Sem visitas guiadas, sem exposições. Apenas um monge, nomeado vitaliciamente, tem permissão para guardá-la, sua vida dedicada inteiramente à oração e à solidão. Essa tutela não se baseia em espetáculo. Não há espetáculo. Há apenas silêncio, humildade e fé inabalável. Historiadores ocidentais frequentemente questionam essa afirmação, mas mesmo em meio ao ceticismo, estudos genéticos recentes realizados por acadêmicos de Cambridge encontraram traços de uma antiga linhagem semítica entrelaçada com linhagens etíopes, traços que datam de milhares de anos. Coincidência? Talvez. Mas para aqueles que viveram esse legado por gerações, não é uma prova que buscam. É presença. A arca, seja ela visível ou invisível, é mais do que um objeto. Ela representa a aliança, o relacionamento entre Deus e o povo, carregado não em vitrines, mas no coração de uma nação que nunca deixou de crer. Dessa forma, a Etiópia conta uma história não de separação da tradição bíblica, mas de continuidade, um fio sagrado tecido não em oposição a outros, mas em harmonia com uma sinfonia maior de fé. A história da expansão do cristianismo pelo mundo antigo é frequentemente traçada por Roma, Grécia e a costa mediterrânea. Mas, nas páginas do livro de Atos, encontra-se um momento de silêncio, breve, porém profundo, que revela um caminho de fé fluindo em outra direção, para o sul, em direção à África. Em Atos, capítulo 8, encontramos uma figura cuja presença nas escrituras é tão breve quanto significativa, um oficial da corte etíope, viajando em sua carruagem pelo deserto, retornando do culto em Jerusalém. Ele não era um escravo, nem um soldado. Era um homem de posição, responsável pelo tesouro da rainha Candace, letrado e devoto, segurando nas mãos um pergaminho do profeta Isaías. Ele não estava perdido. Ele estava procurando. Enquanto lia em voz alta as palavras antigas, o apóstolo Filipe, guiado pelo Espírito, aproximou-se de sua carruagem. O encontro não foi aleatório. Foi um encontro divino.
E o que se seguiu não foi um debate, mas um momento de reconhecimento. O etíope perguntou: como posso entender, se alguém não me explicar? E Filipe, começando com essa mesma passagem, falou de Jesus, do Cordeiro, do Salvador, daquele que Isaías vira de longe. Enquanto a carruagem continuava pela estrada, eles encontraram água. O oficial olhou para Filipe e fez uma pergunta que ainda ecoou através das gerações. Veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? E naquele momento, sob o céu aberto do norte da África, ele foi batizado, o primeiro não-judeu registrado a receber Cristo após a ressurreição. Sem conselho, sem multidão, sem santuário, apenas água, fé e um coração pronto para crer. Ele retornou à Etiópia não apenas com alegria, mas com algo muito mais duradouro, a semente do Evangelho. E a partir daquele momento, de acordo com a tradição etíope, a fé cristã não chegou à força, mas por convite. Não esperou pela colonização. Criou raízes através do encontro. Ao longo das gerações, essa semente cresceu. Foi nutrida pelas orações dos reis, pelos cânticos dos monges, pela devoção silenciosa de comunidades inteiras. No século IV, a Etiópia, sob o reinado do rei Ezana, havia abraçado o cristianismo como sua fé oficial. Isso a tornou uma das primeiras nações do mundo a fazê-lo, mesmo quando os cristãos em Roma ainda enfrentavam perseguição nos coliseus. E como eles construíram esta igreja? Não imitando os outros, mas com suas próprias mãos, sua própria língua, sua própria compreensão da tradição sagrada. Igrejas não foram construídas. Elas foram esculpidas diretamente na rocha, talhadas nas montanhas como se a fé tivesse brotado diretamente da própria terra. A história do cristianismo etíope não é uma nota à parte. É um testemunho vivo, prova de que o Evangelho criou raízes não apenas no norte, mas no coração da África, onde floresceu não por meio de guerras ou impérios, mas por meio de revelações e lembranças. Ao longo dos séculos, a arte serviu como um espelho para a crença. Os rostos pintados nos tetos das capelas, esculpidos em mármore ou impressos em bíblias ilustradas, moldam não apenas o que vemos, mas também o que internalizamos. E para grande parte do mundo moderno, a imagem de Jesus foi moldada por uma lente específica: pele clara, feições suaves, cabelos esvoaçantes, frequentemente vestido com as vestes da nobreza europeia. Mas essa imagem não é o que os primeiros crentes viam. Jesus nasceu na Judéia, viveu sob o sol do Oriente Médio, refugiou-se no Egito, uma terra profundamente ligada à África e ao seu povo ancestral. Sua língua, sua linhagem, seu mundo foram moldados por raízes semíticas e africanas. As primeiras descrições de comunidades cristãs no Egito, Núbia e Etiópia nunca o retrataram como europeu. Não por desafio, mas simplesmente porque não precisavam inventar um rosto diferente. Lembravam-se daquele que haviam recebido. Na Etiópia, a imagem de Jesus nunca foi traduzida para se assemelhar a reis ou imperadores. Em vez disso, seu rosto foi esculpido nas paredes de igrejas de pedra, pintado em manuscritos iluminados, cantado em hinos transmitidos ao longo dos séculos. Essas representações mostram Cristo com pele escura, cabelos crespos e olhos cheios de profundidade e presença. Não para fazê-lo parecer conosco, mas porque era assim que ele era conhecido. E essa representação não era uma rejeição de outras culturas. Era um reflexo da realidade, enraizado na continuidade. Na Etiópia, Jesus não foi pintado para exercer poder. Ele era lembrado com reverência. Enquanto os artistas europeus do período renascentista reimaginavam Cristo à imagem de seus patronos, nobres, brancos, de aparência quase mítica, os fiéis etíopes continuaram a representá-lo à imagem da história. Não alterado pela política, não remodelado pelo império, mas mantido próximo como um filho familiar, caminhando descalço entre o povo. No interior dos mosteiros mais antigos, escondidos atrás de portas de madeira centenárias, encontram-se manuscritos que contêm não apenas textos sagrados, mas também rostos sagrados. A Virgem Maria, terna e forte, é retratada como uma mulher negra, vestida com vestes vermelho escuras e azul escuras, segurando o menino Jesus com graça e dignidade. Anjos são retratados com pele bronzeada e auréolas douradas, não estranhos ou abstratos, mas presentes, parte da mesma história divina. Estas não são correções modernas, são reflexões antigas. A iconografia etíope permaneceu notavelmente consistente por mais de 1000 anos, porque nunca se tratou de moda ou tendências. Tratava-se de memória. E a memória, nesta tradição, é sagrada. A escolha de preservar essas imagens não foi um ato político, foi um ato espiritual. Porque, na tradição etíope, o rosto de Jesus não é apenas um símbolo, é um testemunho. Um testemunho que diz: ele veio aqui, ele viveu entre nós, ele caminhou por estas terras, ele compartilhou de nossa humanidade, não como uma divindade distante, mas como um redentor presente. E embora as expressões artísticas possam variar entre as culturas, o que a Etiópia oferece não é um confronto com outras representações, mas um lembrete. Antes de a arte se tornar imperial, ela era devocional. Antes que o pincel seguisse a mão do poder, ele seguiu a mão da oração. E, ao longo de séculos de mudanças, a oração da Etiópia nunca mudou o rosto de Jesus. Ela simplesmente o preservou.
Nas terras altas da Etiópia, a Bíblia não era algo colocado em uma prateleira. Era algo carregado nas costas, escondido sob mantos, sussurrado em cavernas, copiado à luz de velas. Ela não apenas sobreviveu, foi sustentada. Por séculos, muito antes da impressão moderna ou das traduções em massa, as escrituras na Etiópia não eram apenas lidas, mas vividas. Cada verso era escrito à mão, não apenas por necessidade, mas por devoção. Os monges não copiavam palavras, eles preservavam o legado. O pergaminho vinha de animais criados em regime de administração sagrada. A tinta era extraída da natureza, frutos silvestres, cascas de árvores, carvão, solo. As penas eram de penas, aparadas com precisão. Mas não eram apenas as ferramentas que importavam. Era a postura da alma por trás de cada traço. Em mosteiros isolados, construídos no topo de penhascos ou esculpidos na rocha das montanhas, os escribas jejuavam antes de escrever. Rezavam entre os parágrafos. E acreditavam que escrever a palavra era encontrar a palavra. Isso não era rotina, era liturgia com tinta. E esses livros sagrados não eram escondidos do povo. Eram processados pelas aldeias em dias festivos, lidos em voz alta durante as vigílias, cantados em melodias antigas transmitidas de geração em geração. As crianças aprendiam passagens inteiras antes mesmo de saberem escrever seus nomes. As avós repetiam versos de Enoque ou dos jubileus ao lado do fogo, tão naturalmente quanto recitar os salmos. Mas a devoção por si só não era suficiente para proteger as escrituras. Tempestades se formaram. No século XVI, ondas de conflito varreram o chifre da África. Igrejas foram incendiadas. Mosteiros atacados, pergaminhos se tornaram alvos, não por sua aparência, mas por seu conteúdo. E diante da destruição, os monges não se armaram com espadas, eles se armaram com a lembrança. Eles escalaram montanhas carregando manuscritos encadernados em couro, selaram livros sagrados em jarras de barro e os enterraram sob altares de pedra. Outros carregaram pergaminhos embrulhados em tecido para as florestas, onde permaneceram escondidos por anos, às vezes gerações. Esses atos não eram de medo, mas de fé. E novamente, no século XX, quando a expressão religiosa foi proibida sob um regime comunista em ascensão, a mesma devoção retornou. Bíblias não eram mais permitidas em público, mas ainda eram guardadas em corações e lares. Orações em Geze eram sussurradas em voz baixa. Mosteiros tornaram-se santuários no sentido mais verdadeiro, lugares onde a palavra permaneceu intocada mesmo com a mudança do mundo ao seu redor. Há uma frase dita entre alguns dos anciãos: a tinta pode desbotar, as páginas podem rasgar, mas a memória carrega a eternidade. E foi isso que a Etiópia se tornou, uma memória viva de uma tradição cristã mais ampla e profunda. Não uma separada do resto do mundo, mas uma que trilhou seu próprio caminho, carregando a mesma fé com passos diferentes, através de montanhas e séculos. Abrir uma dessas antigas Bíblias etíopes hoje é ouvir não apenas as Escrituras, mas também a sobrevivência. É ler o sopro de gerações que nunca desistiram, mesmo quando o mundo exigia silêncio. E através dessa resistência silenciosa, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia continuou caminhando, de mão em mão, de cântico em cântico, de coração em coração, até chegar a este momento. Em grande parte do mundo, a Bíblia é conhecida como uma coleção de 66 livros, cuidadosamente organizados, estudados e traduzidos para centenas de idiomas. Mas na Etiópia, o número sempre foi diferente, 81, às vezes mais, dependendo do manuscrito e da região. Isso nunca foi um ato de rebelião. Não foi uma tentativa de adicionar ou subtrair. Foi simplesmente uma continuação, uma preservação cuidadosa do que foi transmitido sem interrupção. Entre esses textos estão escritos raramente ouvidos nos púlpitos ocidentais, mas há muito apreciados no culto etíope: o livro de Enoque, o livro dos jubileus, a ascensão de Isaías e muitos outros. Eles não são tratados como estranhos ou secundários. São lidos, recitados e lembrados, entrelaçados na liturgia, na arte, na teologia e na imaginação de um antigo povo cristão. Veja o livro de Enoque, por exemplo. Ele fala de um homem que andou tão próximo de Deus que não morreu, mas foi levado ao céu. Revela um cosmos repleto de estrutura e significado, onde a justiça não é adiada e a retidão não é esquecida. Anjos não são espíritos vagos, mas seres com papéis e consequências. O livro fala dos vigilantes, anjos que desceram, desafiaram seu propósito e causaram desequilíbrio no mundo, um tema que ressoa tanto com gravidade mítica quanto com clareza moral. Ou o livro dos jubileus, uma releitura de Gênesis, não para substituí-lo, mas para aprofundar seu ritmo. Ele desdobra a história da criação não apenas em dias, mas em jubileus, ciclo de 7 vezes 7 anos, revelando um calendário divino de tempo sagrado. Aqui, o tempo não é meramente cronológico, é pactual. O próprio tempo se torna portador da memória de Deus. Há também a ascensão de Isaías, uma visão dos reinos celestiais diferente de tudo que se encontra no cânone padrão. Ela descreve o profeta sendo elevado através de 7 níveis do céu, encontrando coros angelicais, esferas de luz, finalmente, o Filho do Homem, sentado diante de todas as coisas. Não é mitologia,
É doxologia, escrita como adoração, vivenciada como reverência. Esses textos não contradizem a Bíblia conhecida em todo o mundo. Eles completam o seu silêncio. Eles preenchem texturas de mistério divino que outros livros apenas sugerem. E na Etiópia, eles nunca foram expulsos, porque nenhum concílio decidiu que deveriam ser. Eles foram preservados porque o povo confiava na memória daqueles que vieram antes deles. Para os fiéis etíopes, esses escritos não são curiosidades. São companheiros na jornada espiritual. Eles não existem para perturbar a crença, mas para expandi-la, oferecendo perspectivas que convidam à humildade, à reflexão e à admiração. E talvez esse seja o seu valor mais profundo. Num mundo que frequentemente corre em busca de respostas, esses livros atrasam o leitor. Não oferecem doutrina fácil, convidam à escuta profunda. São textos que exigem paciência, assim como os monges tiveram paciência ao copiá-los à mão. Não foram feitos para serem dominados em uma única leitura. Foram feitos para serem vividos, revisitados, discutidos, cantados ao longo do tempo. Sua preservação não se trata de prova ou argumento. Trata-se de lembrança. E talvez seja por isso que perduraram. Não porque foram defendidos com debate, mas porque foram guardados com amor. Porque um povo carregaria pergaminhos em meio a tempestades. Porque monges se refugiariam em cavernas com nada além de tinta, orações e pergaminhos. Porque geração após geração escolheria guardar textos que poucos liam, mesmo quando o mundo exterior estava mudando, se modernizando e esquecendo. A resposta não está na estratégia histórica, está na devoção. Na Etiópia, a preservação desses escritos sagrados não foi motivada pelo medo da perda. Foi motivada por uma consciência de responsabilidade. Aqueles que copiaram as palavras acreditavam que não estavam simplesmente registrando o passado. Estavam participando de uma continuidade viva, um ato de administração espiritual que remontava aos profetas e avançava para um tempo desconhecido. Nunca se tratou de exclusividade. Os pergaminhos não foram guardados para serem escondidos do mundo, mas para serem protegidos para o mundo, para um tempo em que o coração da humanidade voltaria a ter fome do que é puro, do que é íntegro. Ao longo da história, houve momentos em que a chama da fé cintilou, quando reinos caíram, quando as línguas mudaram, quando bibliotecas foram queimadas. E, no entanto, nas montanhas da Etiópia, a escritura permaneceu intacta, não enterrada em jazigos, mas entrelaçada na vida de um povo. Foram as avós que ensinaram canções com versos escondidos em canções de ninar. Foram os meninos que aprenderam a cantar antes de saberem escrever seus próprios nomes. Foram os artistas que pintaram não apenas com cores, mas com a memória, para que o rosto de Cristo e dos profetas não fosse esquecido. Esse tipo de preservação não pode ser imposto. Não nasce da lei, mas do amor. O tipo de amor que entende que algumas coisas valem a pena serem mantidas, não por prestígio, mas para gerações futuras. E esse, talvez, seja o milagre silencioso por trás da Bíblia etíope. Ela não foi preservada pelo poder. Foi preservada por pessoas. Pessoas que acreditavam que a verdade não precisa ser alta para perdurar. Ela só precisa ser fiel. Hoje, ao abrirmos esses textos e relê-los, não estamos descobrindo algo que foi perdido. Estamos retornando a algo que nunca foi abandonado, apenas esperando. Como uma luz colocada sob uma pedra, constante ao longo dos séculos. E talvez, apenas talvez, agora seja o momento em que essa luz comece a brilhar novamente. Há momentos na história em que o que foi ignorado começa a falar novamente. Não com volume, mas com profundidade. Não para reescrever o que se sabe, mas para revelar o que sempre esteve lá, esperando para ser lembrado. Este é o presente da Bíblia etíope. Ela não chama a atenção para si mesma com o espetáculo. Convida o coração a se inclinar, a desacelerar, a se maravilhar. E nesse espaço de redescoberta silenciosa, algo antigo começa a se agitar, não apenas nas páginas, mas na alma do leitor. Para aqueles que encontram esses textos pela primeira vez, muitas vezes há uma sensação de desorientação. Porque nunca vi isso antes. Porque isso parece tão familiar, mas tão novo. Não é confusão, é reconhecimento. Uma espécie de memória espiritual, despertar do sono. As histórias, as visões, os ritmos, não exigem crença. Simplesmente oferecem presença. Acolhem o buscador em um poço mais profundo de história espiritual, que não foi apagado, apenas ignorado. Um poço onde Messias não está distante, mas presente. Não silencioso, mas falando por meio de versos esquecidos e orações lembradas. E o que esses textos revelam não são apenas informações novas. Revelam continuidade, que a fé sempre teve mais de um caminho, que o evangelho não fluía em apenas uma direção, que muito antes da chegada dos missionários europeus a terras estrangeiras, já havia igrejas esculpidas em montanhas, vozes entoando liturgias, crianças memorizando escrituras sob o sol africano. Não se trata de comparação, trata-se de completude. A tradição etíope não desafia outras expressões do cristianismo. Ela completa o ambiente. Ela coloca mais uma lenha na fogueira da lembrança. Ela diz, nós também estivemos aqui, guardamos as palavras, cantamos as histórias. Nunca deixamos de acreditar. E talvez
Para muitos que assistem agora, esta não seja apenas uma lição de história, mas um retorno ao lar. Porque em um mundo que frequentemente separa a história do coração, a fé da origem, o espírito do solo, o testemunho etíope os une novamente. Ele nos lembra que as coisas sagradas nem sempre são barulhentas. Às vezes, elas estão escondidas no silêncio, esculpidas na pedra, transmitidas em sussurros. E quando são reencontradas, não perdem validação. Elas nos acolhem de volta. Então, ao chegarmos ao final deste capítulo, percebemos, nunca se tratou do que foi perdido. Tratava-se do que estava esperando. Esperando por você. Esperando por esta geração. Esperando que o véu se levante, não apenas de nossos olhos, mas de nossa compreensão. Os pergaminhos estão abertos novamente. Os ecos estão surgindo. E as páginas, antes consideradas esquecidas, cantam suavemente mais uma vez. Nem todo tesouro está escondido sob a terra e as pedras. Alguns estão enterrados no tempo, envoltos não em pano, mas em silêncio. E quando ressurgem, não é por meio de conquista ou descoberta, mas pela lembrança. A Bíblia Etíope não é apenas um livro antigo. É um testemunho, um eco sagrado que esperou pacientemente através dos tempos para ser ouvido novamente. E agora, à medida que suas páginas viram mais uma vez, nos encontramos não à beira da história, mas no limiar do despertar. Não se trata de recuperar o que foi tirado. Trata-se de receber o que foi preservado. E o que foi preservado é mais do que escrituras. É uma maneira de ver, uma maneira de lembrar, uma maneira de caminhar com o divino que é mais antigo que o império, mais profundo que o debate e mais forte que o tempo. Em um mundo que frequentemente mede o valor pela visibilidade, a Etiópia ensina algo diferente. Que o que mais importa nem sempre é barulhento. Que o que é sagrado também pode ser silencioso. Que as mãos de pessoas fiéis, escondidas em montanhas e mosteiros, podem carregar o fogo de Deus através dos séculos, não para serem famosas, mas para serem fiéis. E agora, esse fogo chega até você. Se seu coração se comoveu ao ouvir essas histórias, se algo não dito dentro de você se sentiu reconhecido, lembrado, então você não está sozinho. Você faz parte de uma geração que redescobre uma canção mais profunda. Uma geração que sente que há mais. Não uma verdade diferente, mas uma mesa mais ampla. Porque esta história nunca foi sobre divisão. Foi sobre retorno. Não a um lugar, mas a uma postura. Não a uma doutrina, mas a devoção. Em Geze, a antiga língua etíope, há uma palavra usada em orações. Neguzi significa rei, mas não no sentido de trono terreno. Fala daquele que reina interiormente. Aquele cuja autoridade não é imposta, mas conhecida, íntima, eterna. E talvez seja isso que esta tradição sagrada preservou acima de tudo. Não apenas um registro de livros, mas uma visão do rei que nunca partiu. Agora, à medida que o vídeo se aproxima do fim, a história não termina. Ela se abre. Ela continua. Em você, no que você lembra, no que você escolhe levar adiante. O véu está se levantando. As palavras estão falando. E a fé que outrora caminhou pelas montanhas agora caminha ao seu lado. Agora que a história foi contada, não gritada, mas revelada, o que resta não é ruído. É presença. Este nunca foi apenas um documentário sobre livros perdidos. Nunca foi sobre curiosidade acadêmica ou fatos esquecidos. Este foi sempre um retorno a algo que você talvez não soubesse que estava perdendo. Não uma aula de história, mas um retorno ao lar. Porque em algum lugar, soterrada sob o ruído do mundo moderno, sob camadas de cultura, tradição, império e esquecimento, sua alma se lembrou de algo. Lembrou-se de que havia mais. Que a fé transmitida a você era real, mas talvez também estivesse incompleta. Não em verdade, mas em textura. Não em mensagem, mas em memória. O que você acabou de testemunhar não é uma revelação, é uma restauração. Uma restauração da voz, de lugar, de linhagem espiritual. E se você sentiu algo se agitar, se os cânticos de antigos monges, as histórias dos vigilantes, os anos esquecidos do Messias, os pergaminhos copiados à mão, os rostos negros de Cristo e Maria pintados em paredes de pedra, se algo disso pareceu algo que seu coração sempre conheceu, mas nunca viu, então este momento foi feito para você. Você não é apenas um observador da história sagrada. Você é sua continuação. A Bíblia etíope nunca foi preservada apenas para estudiosos. Ela foi preservada para aqueles que conseguiam sentir seu ritmo antes mesmo de saber seu nome. Para aqueles que sentiram as lacunas na história, mas nunca deixaram de acreditar em sua essência. Para aqueles que carregam uma fome silenciosa por algo mais antigo, algo mais profundo, algo que fala não apenas à mente, mas aos ossos do seu ser. E agora, você a carrega. Você carrega a memória de um Jesus que cresceu entre pessoas que se pareciam com a terra. Você carrega o som de uma escritura não moldada pelo império, mas esculpida nas montanhas. Você carrega o eco de anjos, de profetas, de pergaminhos que nunca pararam de falar. Você carrega o fogo. Portanto, não o deixe morrer. Se este vídeo significou algo para você, se reacendeu algo antigo em você, então deixe-o seguir em frente. Deixe-o respirar. Deixe-o alcançar alguém que ainda está buscando.
Alguém cujo espírito ainda está quieto, mas ouvindo. Compartilhe. Fale sobre isso. Inscreva-se para não perder o rastro. Curta para que a mensagem não fique enterrada. E acima de tudo, lembre-se, porque o leão de Judá não dorme. Sua voz nunca se calou. Estava apenas esperando que ouvidos a ouvissem novamente. E agora, na sua tela, outra porta se abre. Outro pedaço da verdade aguarda. Clique, atravesse. A jornada continua. E o Altíssimo ainda está falando. Shalom e bem-vindo de volta.